Bom dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor. Eu sou o pastor Rômulo Pereira, da Igreja Batista Palavra da Graça, e hoje nós vamos estudar os Atos dos Apóstolos, capítulo 12, verso 10, que nos diz: Passaram a primeira e a segunda guarda, e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Este se abriu por si mesmo para eles, e passaram. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua e, de repente, o anjo o deixou. Bom, meus amados, temos visto nos últimos versos esse relato desse milagre, dessa intervenção divina em libertar o apóstolo Pedro, que estava sob uma prisão muito guarnecida, digamos, uma prisão de segurança máxima, se fôssemos usar os termos de hoje, com várias proteções, inclusive ele estava acorrentado a 2 guardas. Bom, um anjo aparece, liberta-o das algemas, ele se levanta, os guardas não acordam, e aqui começa então a travessia ao longo da prisão. Eles atravessam 2 guardas de soldados que não despertam. Então veja, tudo a milagre em todos os passos aqui, cada passo sem sem notarem, o apóstolo Pedro e o anjo caminhando, realmente são milagres, são intervenções, porque numa prisão de segurança máxima, para usarmos esse termo, todo e qualquer barulho era investigado, todo e qualquer barulho seria notado, porque eram tempos e esses guardas romanos, como já comentamos, pagavam com a própria vida. Então, estavam sempre no máximo de atenção. Bom, nós vemos então que chegam à porta de ferro, aquelas portas que são bem simbólicas das prisões, que a gente vê em filmes, aquelas portas grossas de ferro maciço, e essa porta ela se abre por si mesma, como o texto nos diz, ela se abre sem o uso da força, sem usar qualquer chave ou tentar quebrar qualquer cadeado. Na verdade, eles sequer encostam na porta, a própria porta se abre por si mesma. A gente vê alguns relatos desse, como lá na Arca de Noé, que a porta da arca se fecha por si mesma. E vemos também um relato semelhante lá em Atos capítulo 5, em que todos os apóstolos estavam presos e um anjo aparece também e abre as portas do cárcere. Então veja que para Deus todos esses instrumentos, artifícios, bloqueios humanos são de nada. Se Deus decidir intervir, ele intervém sem o menor problema. Como diz lá no livro de Apocalipse. O que ele abre, ninguém fecha. E o que ele fecha, ninguém abre. Então, se há coisas fechadas e ele abre, ninguém fecha. Então, Deus tem esse poder, na verdade, o universo inteiro, com todos os seus poderes, e explosões, e mísseis, e armas, tudo isso é de nada. Tudo isso é tolice, São brinquedos para Deus, isso aí nada interfere qualquer ação ou atitude dele. Bom, nós vemos aqui então que o anjo acompanha o apóstolo Pedro até essas últimas passagens pela prisão, atravessam uma rua, então o anjo de repente o deixa. Ou seja, o anjo acompanha o apóstolo Pedro até o apóstolo Pedro estar são e salvo, sem qualquer perigo, sem poder chamar a atenção dos soldados ou qualquer coisa assim. Ou seja, quando o anjo não é mais necessário, ele se afasta e deixa o apóstolo Pedro por conta própria. Agora é a vida normal, a vida continua. Então aqui nos deixa uma lição. A interposição divina e miraculosa, ela é eventual e rara. Qualquer um que tenta passar isso como algo frequente, não é assim a vida corriqueira, a vida normal. Deus não criou a vida para ser necessário anjos intervindo, atuações o tempo todo, não. A vida é para ser natural, a vida é para ser vivida conforme ela é, conforme Deus a criou. Intervenções angelicais, interposições de Deus, são coisas para serem, não se pode basear a vida nisso. A vida tem que se basear no natural, tem que ser vivida no natural. É claro que quando nós não temos o que fazer, quando nós está fora do nosso alcance, acima do nosso poder, a gente, claro,
espera e clama a Deus por uma intervenção. E aí ele pode ou não intervir, conforme já explicamos, segundo a sua soberania, segundo a sua sabedoria, segundo, enfim, o que Deus sabe em relação ao futuro e tudo mais. Mas não havendo a necessidade de uma intervenção de Deus, nós precisamos ser responsáveis. Nós precisamos lidar com a vida como ela é. Então, o que cabe a Deus, Deus o fará. O que cabe a nós, Deus não o fará. Será nós que devemos fazer. Então, o anjo não levou o apóstolo Pedro até a sua casa, fez um cafezinho, né, colocou o apóstolo Pedro para dormir, deu um banho nele. Não, pelo amor de Deus, isso são coisas naturais. Então, o que for necessário realmente de um poder sobrenatural, aí um poder sobrenatural pode vir a intervir. Por exemplo, antigamente as pessoas falam, antigamente parecia que havia muitos milagres. Sim, antigamente não havia medicina, não havia qualquer outra, ou a medicina era muito precária. As pessoas iam fazer o quê? Orar e clamar, porque era a única solução a princípio, até a medicina evoluir. Hoje tem várias questões que você não precisa orar a Deus, você toma um remédio, você vai ao médico, faz um tratamento. Então, havendo uma solução natural, pelo amor de Deus, vamos utilizar o que Deus nos deu na natureza e que Deus nos deu a inteligência e a capacidade para lidarmos com a situação. Ninguém ora a Deus, né? Deus me teletransporta para a Europa, porque sem o teu teletransporte eu não consigo chegar lá. Não, a gente pega um avião. Porque sem um avião ou um navio é impossível ir lá. Vai como? Nadando? Né? Então não há outra maneira. Agora, como se criou a forma natural através do conhecimento humano, da potência humana, do que a natureza nos fornece de materiais, nós conseguimos chegar lá sem grandes dificuldades. Demanda-se, claro, um esforço do piloto, do combustível e de várias questões, mas nós chegamos lá. Então tem muita coisa que vai evoluindo e a vida natural possibilita. Agora, sempre haverá questões, claro, que nós vamos clamar a Deus e a gente clama, mas o que nós podemos fazer, não vá clamar a Deus, por favor. Se você pode e deve se precaver conscientemente, né, de uma doença, de uma pandemia, né, ou, por exemplo, como eu já expliquei, né, problemas no coração. Se você se alimenta muito mal, você está entupindo as veias do coração. Então não é algo para ficar se clamando a Deus. Você procura se nutrir bem, procura cuidar da sua saúde física e vai se cuidando. Agora, numa eventualidade, por uma predisposição, qualquer coisa, você ora. Mas isso não nos desobriga, muito pelo contrário, de cuidarmos da nossa vida. Pelo amor de Deus, irmãos. Nós temos que ser conscientes, temos que cuidar de nós mesmos e não abusar da graça de Deus. A graça de Deus existe e é maravilhosa e é o tempo todo, porque senão sequer estaríamos respirando. Cada respiração depende da graça de Deus sobre nós. Agora, a gente não pode ficar contando que os anjos ou Deus vai nos ajudar para tudo e com isso vivemos uma vida inconsequente e irresponsável. Senão, como foi a tentação de Jesus. Não, pula-te aqui do templo abaixo. Se você é o Filho de Deus, pula aqui do templo abaixo, porque está escrito. Deus dará ordens aos seus anjos ao teu respeito. E o que Jesus disse? Sim, mas também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Não tentarás. Então, se você se pula de cabeça do alto do pináculo do templo, não fique contando que Deus vai te guardar. Então, se você se coloca numa situação de contágio, de contaminação, seja pela Covid ou outras pandemias ou qualquer doença, não vá cobrar de Deus. Cobre-se de você mesmo. Ou de qualquer tipo de doença, como citei, do coração ou qualquer outro. Você precisa se cuidar, porque você não deve tentar ao Senhor, o teu Deus. Não, eu vou aqui, depois eu oro. Isso é tentar ao Senhor, teu Deus. Essa é a proposta do diabo. Ah, não, meu irmão, você não tem fé, não? Eu tenho. Na palavra, não na tolice. E a palavra diz para você não pular do pináculo do templo
Diz para você não tentar o Senhor teu Deus, porque os anjos vão nos guardar quando for necessário uma intervenção sobrenatural e não por causa de tolice. Bom, e veja que aqui o anjo também deixou o apóstolo Pedro sem sequer o orientar o que fazer, né? De repente o apóstolo Pedro se vê, o anjo partiu, cadê o anjo? E o que eu faço agora? Será que eu devo fugir de Jerusalém? Porque senão eu posso ser preso novamente. Veja que o anjo não fala nada, não dá nenhuma orientação. Por quê, queridos? Não adianta a gente querer usar Deus de bola de cristal. Não, anjo, agora me diz todos os passos. O que eu devo fazer hoje, amanhã, a próxima semana, o mês que vem? Me dá aqui, ó, anjo, um relatório com todos os passos que eu tenho que tomar. De novo, não é porque a gente segue a Deus e a Jesus que isso pode nos levar a viver uma mecânica pagã. Isso é paganismo. Usar Deus de bola de cristal. Deus me diz cada passo que eu devo tomar, cada decisão. Não, meu irmão, a gente está na vida para viver. Você tem que pesar os prós e os contras, ver quais são suas vontades, sua emoção, seu desejo, seus sonhos. Por que Deus tem que te dizer o que você deve fazer? Claro, quando houver algo que realmente Deus quer, um dado caminho, então aí é a vontade de Deus, quando Ele quer, aí Ele vai te informar. Aí você, claro, não se faça de surdo, né? Nem finja que Ele não está falando, mas quando Ele quiser, Ele vai te informar. Ele não precisa da sua ajuda, da sua oração, para se fazer informado. Ele tem boca, Ele fala quando Ele quiser. Agora, a imensa maior parte da vida você decide, meu irmão, a vida é sua para viver. Deus te fez um ser livre, de livre-arbítrio, um ser consciente. Você não é um robô, você não é um animal para ser amestrado e conduzido. Viva a sua vida, essa é a beleza da vida, isso é a imagem e semelhança de Deus, isso é você usar a sua mente, a sua consciência, a sua liberdade, a sua sabedoria, o seu discernimento, a sua escolha. Escolha, a vida é feita de escolhas. Não queira para tudo perguntar, Deus, o que eu faço? Eu faço isso, eu faço aquilo. Deus, eu faço faculdade. Tudo bem, ore, peça discernimento, mas não peça para Deus escolher por você. São duas coisas totalmente diferentes, né? Deus, esclarece minha mente, faça eu enxergar coisas que eu não estou enxergando em relação a essa decisão que eu estou para tomar, essa faculdade, esse relacionamento. Me ajude a enxergar todas as coisas para eu tomar a decisão com mais embasada possível. Agora, não peça para Deus escolher tudo para você, porque senão não é você que vai viver, seria Deus. E aí Deus não precisava ter te criado, ou te criaria como uma marionete. Não peça para Deus para você ser uma marionete dele, porque ele nunca quis isso, ele não te criou assim. O anjo te levou para um lugar seguro, agora, ó, viva, apóstolo Pedro. Faça as escolhas, vá adiante. E quando eu quiser falar alguma coisa, eu lhe informo. Olha como é natural, como é simples. A fé do evangelho é simples. Não é essa complicação, a pessoa fica angustiada, agoniada, preocupada, ansiosa, orando interminavelmente. Deus, fala comigo, o que eu faço amanhã, o que eu faço. Não, meu irmão, calma, a vida não é assim. Ah, mas e se eu decidir pelo caminho errado? Bom, se for o caminho errado, você detectou que é errado, você recebe essa informação e aprende. Pessoas não querem aprender, a gente vai tomando, errando aqui, errando ali, a gente vai aprendendo. É a vida normal, a vida natural. Agora, claro, peça discernimento, aí tudo bem. Peça sabedoria, como diz o Evangelho. O Evangelho nos diz, quem não tem sabedoria, peça a Deus que a todos dá livremente. Sabedoria. Não peça comandos o tempo todo. Deus, fala tudo o que eu tenho que fazer ao longo de toda a minha vida. Pelo amor de Deus. Não funciona assim, não é assim, e graças a Deus que não é assim. É claro que se fosse assim, não haveria sofrimento nenhum, porque a gente faria todas as escolhas corretas. Mas também não seríamos indivíduos, não seríamos seres humanos, não seríamos vivos, seríamos robôs. E Deus não criou robôs, ele poderia tê-lo feito e não fez, fez pessoas conscientes. E glória a Deus por isso. Isso é imagem e semelhança de Deus. Faça escolhas com sabedoria e vá em frente. E Deus vai te ajudando em tudo. E vai te dando discernimento. Quando ele precisar dizer, claro, ele falará. Meus amados, que Deus lhes abençoe. A graça e a paz do Senhor.